Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Seja bem-vindo ao nosso canal, mais um podcast abençoador para a sua vida, Café com Deus. Louvamos ao Senhor pela sua vida, por você assistir conosco os episódios que até agora já foram postados. É uma bênção ter você e esse é o seu canal, é o seu podcast de teologia e vida cristã, sempre trazendo assim assuntos relevantes para a vida da igreja, para você e para sua família. Seja bem-vindo ao nosso canal. Compartilhe toda essa postagem abençoadora que nós fazemos para edificar vidas. Nos ajude fazendo esse trabalho e nós com certeza saberemos que estamos alcançando muitas vidas e edificando essas pessoas através da palavra de Deus. Hoje estou muito feliz porque nós temos novamente conosco o pastor César Ferreira. Pastor César é personagem de vários podcasts que nós já fizemos e ele é da nossa cultura, é do nosso trabalho, é da nossa vivência, do nosso campo ministerial. Pastor César, seja bem-vindo a mais um podcast. Você tem a oportunidade de dar o alô para os nossos internautas. Muito obrigado, meu pastor Marcos Rulli, é um prazer estar aqui mais uma vez. Vocês também que têm acompanhado a gente, eu tenho procurado ler todos os comentários, já tem ali até dicas de temas, né? Como a gente tem conversado aqui. Então sejam muito bem-vindos, continue compartilhando, comentando e se inscrevendo, você que está aqui pela primeira vez, é um prazer. Obrigado, pastor César, com certeza a sua fala será útil para nós nesse dia. Amém. Hoje nós temos uma presença feminina, mais uma vez. É a segunda presença feminina, pastor César, no nosso podcast Café com Deus. E hoje nós temos a doutora Elaine. Doutora Elaine, eu quero aqui discorrer brevemente para você sobre o currículo da doutora Elaine. Ela é uma irmã em Cristo, é uma pessoa maravilhosa, uma amiga nossa já há mais de 15 anos. Doutora Elaine é psicóloga há 29 anos. Ela é especialista em psicodrama, é especialista em terapia sistêmica e também é especialista em neurociências. Então ela está aqui hoje para nos ajudar com o tema. Eu acho que não disse o tema ainda, mas nós deixamos para o final, após a apresentação dos nossos convidados, nós vamos falar o tema de hoje. Então, doutora Elaine, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Você tem a oportunidade de falar para os nossos internautas, dando aí o seu alô. Muito obrigada, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, que seja um tempo bom de contribuição, de aprendizado, que a gente possa crescer juntos e ser abençoados por Deus. Obrigado, doutora. Uma alegria ter você. Vamos voltar nesse corte, ficou muito longe o microfone. Ah, jura? Pode trazer a estrutura perto. Puxa para frente. Isso. Pode abaixar e puxar. Está muito alto para você. Você vai falar? De novo. Isso, pode puxar um pouquinho mais para você. Você pode falar direto da sua apresentação. Boa, pode direto. Já vai direto? Isso, respira. Você vai responder a pergunta que eu fiz. 1, 2, 3, pode ir. Estou muito feliz de estar aqui, é um prazer estar com vocês, de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, aprender também e ser abençoado nesse dia, nessa tarde. Obrigado, doutora Elaine. És muito bem-vinda. Obrigada. Tenho certeza que nós não vamos ter tempo suficiente, não é, pastor César? Ah, exatamente. De nós elucidarmos esse tema que nós estamos fazendo pela segunda vez. Hoje nós estaremos falando sobre trauma religioso 2. É um assunto que para nós pastores tem sido um assunto bastante novo. Nós temos tratado do tema já há algum tempo, mas o trauma religioso é uma frase, uma nomenclatura relativamente nova para o nosso ministério, pastor César, não é isso? Exatamente. Relativamente nova. Exatamente. E é importante, né, a contribuição, no caso da doutora Elaine, nessa perspectiva profissional e necessária, porque nós, pastores, aqueles que, pela graça de Deus, têm uma formação superior, acabam que
algumas ferramentas, no sentido do saber, facilita a nossa compreensão de lidar com pessoas, de lidar com contraditório, com várias situações comuns a uma comunidade. Mas, mesmo tendo esse repertório, essa vivência e tomando todos os cuidados necessários, não é a nossa formação e não detemos o conhecimento, né, técnico, profissional, científico a respeito dos desdobramentos do tema de hoje. Então, por isso da importância de profissionais para nos ajudar. Muito bem. Bom, como você já percebeu, o trauma religioso nós falamos no podcast anterior. O trauma religioso, ou a síndrome do trauma religioso, só à guisa de introdução, não sendo repetitivo, mas apenas para a gente voltar no que falamos no nosso primeiro episódio. O trauma religioso, então, ele é uma condição que pessoas vivem e estão lutando para saírem de uma religião autoritária, de um momento autoritário que viveram dentro de uma igreja. Por isso é colocado esse nome complicado. Complicado não é, mas grande, né? Síndrome do trauma religioso. Então, são pessoas que estão lutando para saírem de uma religião que foi autoritária na sua vida, viveram na mão, não é isso, pastor César, de líderes autoritários, e isso trouxe um prejuízo espiritual e até emocional para essas pessoas. Então, nós trouxemos hoje aqui a doutora Elaine para ela elucidar para a gente algumas questões e clarear para você, internauta, um pouco mais a respeito desse tema, que é tão importante, é tão inerente, porque às vezes você que está nos assistindo talvez viveu um trauma religioso. Como falamos de outras oportunidades aqui, a pastora Nilza, que esteve conosco, é psicanalista clínica, pastor César mencionou que também já viveram os traumas religiosos. Muito bem, mas para nós não sermos repetitivos, nós vamos fazer uma outra abordagem nesta oportunidade que Deus nos deu. Então eu quero começar aqui usando um pouco a doutora Elaine pela sua vivência. Eu sei que ela tem bastante vivência na área, ela tem tratado pessoas que foram vítimas, não é isso, doutora Elaine, do trauma religioso. E a pergunta que eu quero abrir para que você possa explorar, Elaine, com muita tranquilidade para os nossos internautas, é a seguinte: o trauma religioso, ele pode afetar a vida de uma pessoa no sentido psíquico, ou seja, mental, emocional, espiritual e até físico? Qual seria a sua ideia desta área? Exatamente, com certeza pode. Porque, assim, quando a pessoa sofre um trauma, independente de ser religioso ou não, ele afeta o aparelho psíquico. Então, assim, é algo que a pessoa tem que lidar, que era além das suas possibilidades psíquicas. Então, elas ultrapassaram as suas possibilidades emocionais, e isso geram traumas. Então, assim, no aparelho psíquico é como se fossem marcas, como se tivesse cicatrizes que estão sendo formadas, né? E que isso, com certeza, que é como se fosse um estresse, né? E a frequência disso, a continuidade disso vai gerando um estresse. E esse estresse que está aqui no aparelho psíquico irradia para o corpo inteiro. Então, hoje se estuda as emoções, né? Não é separado mais. Antigamente separava o cérebro do corpo. Então, hoje é o corpo, o cérebro e o corpo tudo junto. Então, assim, com certeza pode afetar tanto as emoções como todo o organismo de uma pessoa, né? Então, assim, o trauma de uma maneira geral. Estou falando de trauma, e qualquer trauma pode acontecer isso, né? Em qualquer trauma. Então, quando a pessoa... O que acontece? Quando a pessoa tem um trauma, ela vai agir de duas maneiras. Então, porque quando a gente tem uma situação que a gente viveu, que a gente não deu conta, a gente vai criar anestesias. Por quê? Porque a gente não quer viver aquele trauma o tempo todo. Então, a mente da gente, que é uma maneira de se proteger, cria-se anestesias para lidar com aquilo bem. Aquilo fica anestesiado, mas está lá.
mas está lá. Mas essa anestesia pode ser de diversas formas, né? Então, geralmente a gente pensa em duas formas de comportamento. Ou ela vai agir de uma maneira rígida, né? Ou ela vai agir de uma maneira desorganizada. Então, ou ela vai para uma rigidez, ou para uma desorganização psíquica, emocional, enfim, nos seus comportamentos, na maneira de agir no mundo, né? Então, assim, quando a pessoa tem um trauma, ela vai querer certeza de que aquilo não vai acontecer de novo. Então, ela vai criar maneiras de não fazer aquilo. Então, se a gente pensar num trauma religioso, né, que a pessoa viveu, então, geralmente, um trauma não vem só de uma situação, no caso de religioso. São, assim, situações recorrentes que a pessoa vai ouvindo, vai vivendo, que faz com que ela desenvolva bloqueios ou, enfim, maneiras de agir para que ela fique bem, porque o trauma está sempre relacionado ao controle e ao medo. Então, ela quer controlar uma situação para que ela não sofra. No caso do trauma religioso, né, seria vários medos. O medo de perder a salvação, né, o medo de pecar, né, de ir contra Deus. O medo da crítica da liderança. Da crítica, não só da liderança, como dos outros membros. Da normatização total da igreja, Exatamente. Das regras da igreja. Então, assim, o trauma, né, religioso, de uma maneira geral, pensando nesse comportamento rígido, faz com que a pessoa ela entre numa maneira de agir como fala? Subversiva. Não. Que fica subliminar. Submetido a regras. Sim. Né? A pessoa fica submetida a regras e normas para se sentir bem. Né? Então, aquelas regras, aquele conjunto de situações vai fazer com que ela se sinta protegida do mal. Então, ela sofreu tanto, ela acha que aquilo que ela viveu pode levar ela ao pecado, a perder a salvação, enfim, que ela fica presa àquele conjunto de regras e de comportamento. Sufocada por aquela pressão toda da religiosidade. Religiosidades, né? Muito bem. Isso, uma pausinha. Acho que é uma coisa tão maluca, né, doutora, que assim, eu vim de um histórico bem rígido na minha infância, adolescência e juventude. Acredito que eu faço parte de uma geração que pegou assim uma escola bem pesada, né? E é interessante que a pessoa está inserida naquilo. Quem está de fora com certeza percebe, mas quem está vivendo aquela realidade não tem noção do mal que aquilo está causando. Eu falo, assim, na minha perspectiva de experiência pessoal, no sentido de que até uma altura da minha vida eu não saberia relacionar dores, falo na emoção, ou até mesmo medos que eu desenvolvi. Eu não faria uma relação, assim, lucidamente falando, com o período que eu atravessei assim, de ambientes rígidos demais, né? Não pode isso, não pode. Também não pode. Não podia nada. Dentro desse sistema, a pessoa que nasce nesse ambiente está ali, né? É tipo a história, né? Você dizer para o peixe, por que você é molhado? Ele não vai entender a pergunta porque ele não sabe o que é estar seco. Então, eu estava dentro desse ambiente, não percebia esse ambiente. Até que chegou um momento, né? Que eu me distanciei e eu comecei a perceber que realmente aquilo tinha feito muito mal para mim. Então, assim, a questão muita gente não percebe, que nem o pessoal que está assistindo a gente agora, de repente está ouvindo e falando, meu Deus, tem a ver comigo. Tá vivendo dentro disso. E não sabia, de repente. Exatamente dentro disso. Então, doutora Elaine, a gente pontuou aqui que o trauma religioso, ele produz um efeito na vida da pessoa. Consciente e inconscientemente, a pessoa vai vivendo aquele momento. Você acredita, doutora Elaine, por exemplo, que o trauma religioso ele começa a fazer efeito porque ele começa a causar um pouco de ansiedade na pessoa, porque ela tem que viver um ritmo alucinante, ela tem que viver um ritmo porque ela tem que produzir,
ela tem que apresentar um padrão que a religiosidade exige, então vai produzindo ansiedade, porque ela tem que estar sempre competindo. Isso pode chegar ao... A gente já sabe que pode haver o estresse. E o estresse do trauma religioso pode virar até um estresse pós-traumático, porque ele vai gerar um trauma. Porque quando a gente pensa, doutora Elana, em trauma, a gente pensa acidente de carro, perda de um ente querido, uma briga, uma coisa que foi muito volumosa, Pontual, muito vultuosa e muito forte. A gente pensa, tá, isso é trauma. Mas uma crítica destrutiva dentro da igreja, um episódio de um desgaste, a pessoa não encara isso como trauma, mas é. Então, nós temos ansiedade, nós temos isso. Você acredita que pode levar à depressão, a pessoa continuar dentro da igreja, ou mesmo sair da igreja por conta do trauma e viver uma depressão e depois não querer mais ir para uma igreja porque acha que tudo é igual? Exatamente, com certeza. Porque ela está vivendo essa depressão? Se ela consegue enxergar, porque a questão é isso, né? Porque nem sempre ela vai conseguir enxergar. Sim. Então, porque quando a pessoa entra, né, numa situação assim e que ela está envolvida neste trauma, ela vai querer se proteger. Então, essa é uma realidade, é uma verdade, né? Então, o pastor César comentou uma coisa de quando a pessoa nasce num meio religioso assim mais autoritário e ela é formada dentro de uma redoma. Então, aquela redoma, uma criança, ela enxerga aquilo como uma proteção. Sim. Então, para ela sair disso é muito difícil. Então, ela cria mecanismos, né, de sobrevivência e ela vai viver aquilo como se fosse uma verdade. Então, aquilo fica meio que cronificado, né? São sentimentos e comportamentos cronificados. Então, assim, para ela sair daquilo, então, tem muito sofrimento. E esse sofrimento faz com que a pessoa também se isole socialmente, né? Então, eu fui criada num ambiente religioso desde sempre. Então, a gente sempre foi meio separado. Né? Então, os nossos amigos iam no cinema, a gente não podia ir. Ia jogar bola, não podia jogar bola. Ia, sei lá, e a gente não podia. Então, assim, a gente já cria... só que não há um entendimento. Eu acho que é legal a gente falar, né? Acho que é importante a gente falar que a criança ela não tem o entendimento daquilo. E às vezes é colocado como uma imposição. Sim. E não como uma explicação. Olha, isso não vai fazer bem. Então aquilo gera já um trauma. Então isso persistentemente, pensa essas vivências, né, em que a pessoa não pode ser espontânea, onde ela não pode dançar, não pode expor as emoções, ela tem que, né, ter uma rigidez, uma couraça o tempo todo ali que proteja, vivendo assim anos a fios, com medo de que ela saia daquilo e seja pega na esquina. Sim, né? sim. Então, assim, Deus vai me pegar na esquina. E pior, né? A gente sabe que... Olha, cuidado! Isso. Deus vai pesar a mão em você. Vai pesar a mão. Deus vai te matar. Isso. Cuidado. Lembra dessas frases Lembra do que olho? a gente ouvia? As pessoas, tinha um quadro que era um olho. Lembro. Antigamente. Sim. A gente ia nas casas... acho que eu lembro. Tinha um quadro que tinha um olho, né? Então, assim, é o olho de Deus. Né? Então, assim, quantas pregações você ouviu? Então, assim, esse olho está em todo lugar. Cuidado com o que você olha, o que você vê, o que você pensa. Ele sabe todas as coisas. Então, assim, fizeram a imagem de Deus, uma imagem de um Deus carrasco, um Deus punitivo. Punitivo, né? Que tem diferença, não é, pastor César? De um Deus justo. Tem diferença. Perverso, né? Uma perversidade. Então, assim, a pessoa, né, cresce com medo de Deus. Né? Eu mesmo, né, na minha experiência, eu cresci com medo de Deus, eu tinha medo. E eu desenvolvi algumas doenças, né, que eu sei, físicas mesmo, né, no tempo de adolescência. Então, tudo que tinha a ver com o desenvolvimento da sexualidade, eu tive problema nesse sentido. Né? Eu fui operada, fiz 2 cirurgias, né, na época da minha adolescência. E isso tudo hoje eu faço um entendimento que aquilo era uma maneira era uma rigidez, era uma punição, né, dos meus sentimentos, das minhas sensações, que foi o próprio Deus que... Sim. Nós temos, né, um desenvolvimento físico, fisiológico, né?
Então, isso e várias outras. Então, toda repressão religiosa que não está baseada no amor de Deus, né, e no entendimento humano, porque nós somos espírito, corpo e alma. Então, essas três instâncias Sim. foram feitas por Deus e assim, a gente precisa ser cuidado nesses três sentidos, com seus limites. Os limites são sempre importantes, Sim. mas são importantes para nós, para nossa saúde, e não por imposição e por medo. Sim. Então, e o medo, então, respondendo a sua pergunta, né? O medo, o controle, a não exposição, a sensação de inadequação, porque isso dá uma sensação de inadequação. Por muito tempo, por um período extenso, isso pode gerar várias doenças, não só a depressão, a ansiedade. Eu queria falar um pouco do toque, Sim. que o toque, ele está dentro do transtorno de ansiedade, é uma ansiedade, né? Então, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que eu acho bem interessante a gente falar aqui, porque isso aparece bastante no consultório, que são pensamentos intrusivos. Então, a pessoa desenvolve pensamentos que, assim, são pensamentos que não estão dentro de uma lógica do que a pessoa é, mas ela começa a sentir coisas e pensar coisas que vêm na cabeça dela Sim. por medo, né? Então, por exemplo, tinha toques, né, pensamentos intrusivos relacionados a xingar. Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Então, a pessoa, ela achava que ela podia blasfemar contra o Espírito Santo, ou senão, assim, a imagem de Deus relacionado a aspectos sexuais. Sim. Ou xingando Deus, né? Então, vinham pensamentos na pessoa e, assim, isso gera um problema gigante. Então, assim, eu já recebi várias pessoas com esse tipo de situação no consultório, e nesses casos precisa de uma interação medicamentosa. Então, assim, não tem como a gente não encaminhar, porque a pessoa tem um prejuízo emocional gigante. Sim. Que ela não consegue. Aí, se você pensa assim, esses pensamentos intrusivos, né? São pensamentos que a pessoa vem, ela fica pensando, sem querer, vem na cabeça dela. Né? Sei lá, estou xingando Deus, estou blasfemando contra o Espírito Santo, eu perdi a minha salvação, então ela tem tanto Sim. medo, né? E se cobra por aquilo terrivelmente. E aquilo dá ansiedade. Sim. Aquilo pode gerar crises de ansiedade. Né? E aí você vai pesquisar, aí você vai ver que lá no fundo tem. Então, assim, se você for espiritualizar isso, a pessoa pode falar, mas isso é o demônio, né? Então, o diabo que está falando na cabeça, está cochichando na cabeça da pessoa, e aí se espiritualiza e não se trata. Então, esse é um grande problema, né? Então, assim, isso é algo bem interessante de se falar. Existem pessoas que não conseguem sair de casa, por exemplo, vem um pensamento, elas voltam, porque aí vem o pensamento é uma obsessão e o comportamento é a compulsão. Vem uma compulsão, por exemplo, de fechar, tem que lavar a mão, ou tem que tomar banho, ou troca a roupa. Pensou alguma coisa ruim, volta, troca a roupa para poder se livrar daquilo, porque aí aquilo não fica na pessoa. Então, assim, é uma grande... É um transtorno, É um transtorno. Eu falo um transtorno não no sentido técnico, eu falo a vida da pessoa realmente... Então, assim, a pessoa perde totalmente a liberdade dela, né? E eu vou falar, doutor, assim, pastor Rulli, a cada colocação sua, um insight aqui da minha experiência, porque quando eu tive uma experiência com Deus, tem uma frase não sei se é dele, mas está numa das obras dele, né, do Philip Yancey, uma garotinha que diz assim: eu odeio Deus, mas eu amo Jesus. Deus quis destruir o mundo, mas Jesus não deixou. Então veja, né? Que olhar que ela tinha de Deus. Eu acredito que isso aconteceu comigo, porque quando eu tive uma experiência de novo nascimento, eu fui para um seminário e lá, no primeiro semestre, eu descobri uma coisa que mudou minha vida, explodiu minha mente. Eu descobri que usos e costumes não é doutrina, eu não sabia. Porque toda a carga que a gente recebia era de doutrina.
Então, o que que é doutrina? A doutrina é a palavra de Deus. E aí, se a doutrina é a palavra de Deus, você não vai se opor à palavra de Deus. Claro. Ao próprio Então, a Deus. gente assimilava isso. Na aula que o professor começou essa exposição, e hoje, né, olhando, é uma coisa tão primária esse entendimento que usos e costumes para você que está em casa são questões regionais, hábitos regionais, enfim, que não tem nada a ver com doutrina. A gente até explicou isso aqui em outro Sim. podcast, mas assim, quando eu percebi que biblicamente tem doutrinas de homens, né, de denominações, e a doutrina de Jesus, que não é a mesma coisa, porque a de Jesus o jugo é suave e o fardo é leve, aquilo praticamente explodiu minha mente. É tanto que o primeiro livro que eu comprei, após a minha conversão mesmo, que eu identifico como ali um corte, né? Ali eu nasci de novo, que foi leve, que foi bom, que foi suave. Eu fui numa livraria em busca de um livro, eu não tinha conhecimento. Aí eu vi um lá, escrito assim, Decepcionado com Deus. Foi o meu primeiro livro. Então veja, Já li eu acho essa que obra, fantástica. eu acho que tinha uma mensagem no meu coração, ali dentro que eu carregava, que eu queria saber por que que eu tinha decepções com Deus. Por que que eu tinha um olhar, assim, meio que na defensiva com Sim. Deus, né? E eu li essa obra, me identifiquei até muito com um protagonista lá, que não vem ao caso. Mas para dizer que os anos vão passando e você vai checando o seu coração, você fala, meu Deus, isso aqui tem a ver com aquilo lá atrás. Não ficou lá atrás? Não ficou. A gente vai resolvendo esses nós, né? Sabe por que não fica lá atrás? Porque, assim, emocionalmente, se a gente não resolve isso, é como se aquela... A gente chama de criança ferida, né? Então, assim, é como se aquilo... Falando quando é uma criança, né? Quando a gente sofreu, nós estamos falando disso, né? Sim. Ainda mais criança, que aí tem menos recurso ainda emocional e psíquico para lidar, porque o cérebro da criança não está preparado, ou do adolescente não está preparado para muitas coisas que um adulto já está. Então, assim, existe uma ferida que precisa ser curada. Só que, assim, a gente cura essa ferida, né? Porque a gente desenvolve isso quando a gente é adulto, mas enquanto não elabora isso, aquilo fica cutucando lá atrás. Sim. E aí tem sequelas, vamos dizer, né? Sim. Às vezes, as sequelas ficam de alguma maneira, né? Sim. Doutora Elaine, nós como pastores, é uma vivência nossa. Não vou dizer que é cotidiana, não é, pastor César? Mas nós acabamos tratando o trauma religioso. Porque às vezes nós recebemos uma membresia na igreja, que é nova, e às vezes ela vem de outra denominação. Então, às vezes nós recebemos e nós conseguimos identificar casos que você vê que houve um abuso religioso lá atrás, por conta do sistema daquela igreja / religião, ou líder da religião. Então, é doloroso porque, como eu disse no primeiro episódio de trauma religioso, dá um trabalho terrível para nós pastores, porque você tem que salvar aquela pessoa, você tem que ajudar aquela pessoa a ter uma compreensão correta da Bíblia que ela até então não tinha. Eu me lembro vocês comentando que tiveram passagens aí e suspeito que vocês tiveram trauma religioso. Eu suspeito que eu vivi esse ambiente, mas eu não fiquei traumatizado. Por quê? Porque quando me converti, já foi na idade juvenil, então, quando criança ainda, a igreja que nós estávamos indo era muito boa. Era uma igreja muito correta nos seus ensinos, os pastores eram fantásticos, mas depois nós mudamos para uma outra denominação. E a gente teve uma igreja muito diferente da primeira, que tinha mais exigência, que tinha mais regra, então a gente viveu isso. Só que quando a gente começou a viver isso, eu lembro que foi na minha adolescência, no início da adolescência, até o meu casamento. Então foram ali 3 anos aproximadamente que eu tive que mudar o meu pensamento em relação àquela outra igreja. Aquela outra igreja era tão diferente, era mais tranquilo, né? E aqui é mais engessado, é mais difícil, mas a gente se adaptou, a gente gostou. Mas o que acontece?
lembro que logo que me casei, eu fui estudar teologia. E a teologia abriu os meus horizontes espirituais. Então eu comecei a aprender do jeito correto. E eu aprendi, pastor César, com um dos maiores nomes da teologia na época. Ele é falecido já, pastor Antônio Gilberto, um mestre na teologia das Assembleias de Deus. E ele trouxe essa elucidação que você trouxe com muita propriedade. Ele, numa escola bíblica que a igreja promoveu, uma escola intensa de uma semana, ele deu para nós a diferença entre doutrina e usos e costumes. E daquele dia em diante, com o ensino desse homem, a gente que não entendia muito, aprendeu de fato a saber fazer essa separação. E muita gente, doutora Helena, não sabe fazer essa separação. O que é doutrina bíblica e o que é uso e costume de uma igreja, de uma determinada religião. Se você está nessa igreja que tem regras rígidas, sistemas rígidos, e você está feliz lá, e está abençoado lá, e está crescendo espiritualmente, amém, glória a Deus, não precisa fazer mudança. Agora, se você está sendo pressionado e está vivendo ansiedade, depressão, acredito que seja o conselho dos meus colegas aqui. Pula fora disso, porque isso vai trazer problema para você. Uhum. E eu quero entrar um pouco mais fundo, doutora Elaine, numa questão psíquica e médica. O Dr. Don Colbert é um grande médico americano, e ele publicou uma obra aqui no Brasil chamada Emoções Mortais. E nessa obra, ele diz o seguinte, que ele fala exatamente aquilo que você comentou há pouco. A conexão dos males físicos e doenças que a gente nem imagina com as questões da mente, com as questões emocionais. Ele fala que isso pode produzir em nós muitas doenças que a gente não imagina, como você disse muito bem, que a gente está tendo, sintomas que a gente está tendo, que são relacionados a esses episódios. Eu fiz uma lista singela, doenças cardiovasculares. A ansiedade mexe diretamente com as arritmias cardíacas. Uhum. As úlceras, a imunidade, dentre outras coisas. E ele escreve que essas tensões geram um transtorno e uma preocupação mental sem precedentes na pessoa. E até enxaquecas têm origem nessa fonte de ansiedade. De repente, isso é por conta de um trauma religioso que a pessoa está vivendo. Nós estamos falando do trauma em si. Uhum. Então, o trauma religioso, para você que está nos assistindo, é um assunto sério, porque a sua definição, trocando em miúdos, falando da área pastoral também, o que é o trauma religioso? É quando alguém diz para você, ou pede para você, não é isso, pastor César, que você faça uma coisa que a Bíblia não está te pedindo. Que a Bíblia não pediu para você. Que ela não diz e não pede que você faça. Então você está vivendo uma religiosidade que está te levando para um momento de você viver um trauma religioso. Então, eu escrevi aqui, são julgos, doutora Elaine, são julgos, são pesos, são cargas e responsabilidades além daquilo que a pessoa pode suportar, que você pontuou com muita propriedade. Agora, eu quero te fazer uma outra pergunta interessante para os nossos internautas serem aqui esclarecidos. Doutora Elaine, o trauma sofrido por uma pessoa, ele fica só com a pessoa ou você acredita que ele pode afetar o ambiente da família, afetar o casamento, os filhos? Você acha que as implicações dessa pressão religiosa vão fatalmente desestabilizar essa família? Com certeza, né? Não tenha dúvida. A pessoa que vive um trauma, então o comportamento dela é baseado muito também nesse trauma. E as pessoas que estão ao redor vão sentir as tensões, né? Então, assim, falando de um trauma religioso, como é importante, né, que haja um esclarecimento Sim. e que isso seja cortado. Então, assim, um pai ou uma mãe que foi afetada por um trauma, Sim. né, dessa ordem, ou teve uma
um pensamento, um esclarecimento a respeito teológico, né, a respeito da Bíblia, da fé de Deus, errôneo. Então, assim, quando ele consegue elaborar isso, né, e se curar, e se isso é passado para os seus filhos de uma maneira diferente, você quebra esse padrão de rigidez e uma nova teologia, uma relação saudável espiritual acaba por se desenvolver naquela família, né? Mas assim, existem famílias, né, pegando de um lado mais pesado, que foram cindidas por conta de trauma. Então, quantas pessoas no passado que, quando havia um erro dentro de casa, foram expulsas de casa, né? Então, assim, filho meu não engravida, filho meu não bebe, filho meu não joga bola, filho meu não desvirtua, né? Então, assim, será que Jesus agiria desta maneira, né? Então, não é Jesus, é o dogma, Sim. né? Porque Jesus, ele acolheria. Então, assim, ter essa visão, né, diferenciada da religiosidade e da fé, do amor de Jesus, para mim é a cura, né, de um trauma religioso. Até chegar nisso, acho que hoje tem mais esclarecimentos. Então, assim, tem muitas pessoas, hoje acho que com a mídia, com outros acessos que as pessoas têm hoje, tem muito mais esclarecimento em relação a isso e pode se mudar. Mas até então, né, quantas gerações foram machucadas, quantas pessoas saíram, né, da igreja por conta desses traumas e não querem mais saber. Às vezes eu conheço casos de pessoas que foram para uma outra vertente religiosa totalmente contrária por trauma mesmo. Sim, o que né? ela viveu, o que ela praticou. Porque ela queria uma outra visão, uma outra forma de viver, né? Com mais liberdade, com mais vivendo mais na sua própria essência, né? Sim. Pastor César, ajuntando o que a doutora Elaine está dizendo para nós, qual a responsabilidade dos ministros das igrejas em relação a esse tema? Porque não há que se voltar a uma teologia mais esclarecedora, mais voltada para trazer a informação correta, porque a gente percebe, a gente já falou isso em outros podcasts, sem nós sermos repetitivos, a gente percebe que um grau muito alto de analfabetismo bíblico, essa baixa instrução, tem produzido maus obreiros e maus líderes que estão levando isso para suas igrejas. O que acha que a gente pode trazer de informação para o nosso internauta nesse sentido? O que é que a igreja precisa mudar? Olha, analisando essa pergunta tão séria, né? Eu não consigo responder sem recuar um pouquinho. E o meu recuo, doutora, assim, cai um pouco na questão geral, bem genérico, vou do genérico para focar mais na resposta. Eu lembro quando eu não tinha naquela época eu não tinha televisão, não podia ter, né? A Copa de 70, enfim. A televisão na nossa casa entrou quando eu tinha 20 anos de idade. Então, na segunda-feira na escola, eu não tinha assunto com ninguém. Porque, enfim, era aquele negócio. Mas eu lembro uma vez que eu assisti um documentário do Garrincha, que ele teve problema com a esposa, né? E se separou. E aí, Elza Soares, se eu não estou equivocado, começou a namorar com ele, enfim. E os vizinhos foram na casa de Elza Soares para apedrejar, xingar, enfim, tal. Por que eu estou falando uma coisa que é tão distante, tão aparentemente fora? Para fazer uma análise também da igreja no seu tempo. Então, se a sociedade, eu estou na década de 70, era rígida a nível da sua tradição, também muito católica, né, falando da sociedade brasileira, a igreja tinha que ser mais rígida. Porque a sociedade foi na porta da esposa, lá, na namorada do Garrincha na época, para xingar, para apedrejar, a igreja tinha que ser mais rígida. Então, o tempo vai passando
e a igreja vai desengirecendo. Meu Deus. Por quê? É isso aí. Porque aí vai chegando o conhecimento. Eu estava no seminário que eu fiz, doutora Elaine, quando foi fundado esse seminário, há uns 60 anos ou mais, a Convenção das Assembleias de Deus quis fechá-lo. Por quê? Porque teologia, eu estou há 60 anos atrás, ou um pouco mais, era coisa do diabo. Então, assim, uma disciplina que vem para auxiliar, instruir e formar novos obreiros e líderes. Houve uma recusa e uma tentativa até de cancelamento desse projeto dentro das Assembleias de Deus por conta da ignorância que tinha instalada, sabe, como modelo de igreja. Então, quando nós chegamos hoje, século XXI, 2024, eu entendo, mesmo tendo pouca idade, e aqui pouca idade é só dentro da linha do tempo que é muito ampla, então 56 anos acaba sendo jovenzinho, para dizer o seguinte: a nossa igreja, doutora Elaine, não é nossa Assembleia de Deus, a igreja evangélica brasileira, ela é jovem teologicamente. É recente a história da teologia enquanto um acolhimento mesmo e levar isso a sério como uma ferramenta de crescimento e aprimoramento desse obreiro. Conquanto ainda há reflexo e muito a ser feito, enquanto isso, o ambiente da igreja, que é um ambiente muito disputado, para os maus intencionados também, que eu acredito até que a doutora Elaine daqui a pouco possa entrar nessa seara mais especificamente, acaba que existe espaço também para os maus, como todo setor da sociedade. E no ambiente da igreja, a vulnerabilidade é um requisito importante, porque eu entendo assim, quando as pessoas estão na minha igreja no domingo à noite, elas estão desguarnecidas, porque elas me amam, porque elas amam aquele ambiente, porque é um ambiente comunitário, um ambiente de amor, e essa guarda baixa faz com que quem tem mal intenção, ou quem tem sede de poder ou coisas afins, vai manipular à vontade. Vai ter uma boa oportunidade ali, no pior dos sentidos, de fazer o que bem quiser. Então, voltando para a questão específica, eu acredito que a igreja é jovem na sua educação teológica, tem muito trabalho a ser feito, mas eu olho com um pouquinho de esperança, mesmo o cenário sendo muito grande, porque o Brasil é um continente, já começou um trabalho de mudança, mas tem muito trabalho a ser feito. Muito bem. Muito bem. Pastor César, nós vemos então, precisa se melhorar. A Elaine, ela apontou algo interessante. A acessibilidade da informação hoje tem nos ajudado muito. Porque a teologia, há 30 anos atrás, era só escrita. Você tinha que ter o livro na mão. Hoje nós temos a internet, que é uma ferramenta poderosa, que tem sido explorada muito bem nos últimos tempos, e pessoas têm conseguido, doutora Elaine, se libertar dessa escravização do trauma religioso. Porque é uma escravização. A pessoa não consegue se libertar, ela está preso àquela regra autoritária, aquele jugo, aquele peso que Jesus não colocou sobre ela, mas a religião colocou. Então, pelo menos no meu púlpito eu prego, não sei se você deve pregar, somos a mesma linha de trabalho. No meu púlpito eu prego, irmãos, cuidado, religiosidade não salva ninguém. O que nos salva é a graça, é a conversão em Cristo. Então, eu como pastor, eu procuro me policiar para que eu não coloque regras e pesos excessivos nas pessoas que a Bíblia não coloca, que Jesus não colocaria. Eu acho que eu posso dizer o que eu vou dizer aqui, eu não vou citar nomes, mas eu me lembro que há poucos dias atrás, uma irmã da igreja me perguntou, ela queria que as crianças elas observavam o culto de Santa Ceia, que a nossa Santa Ceia é no segundo domingo do mês. Não é uma regra, mas a gente faz sempre no segundo domingo, né? Pode ser no primeiro, pode ser no terceiro, cada igreja faz
na sua rotina. Nós sempre fazemos no segundo domingo do mês. E as irmãs perguntavam se elas poderiam levar a Santa Ceia para as crianças. Elas queriam explicar, porque as crianças ficavam curiosas para saber o que é aquilo que os adultos faziam, Elaine. Que eles comiam o pãozinho e tomavam aquele suco naquele copinho. Então eles queriam saber. Crianças pequenas, não falando de crianças já grandinhas que já entendiam. E elas levaram um exemplo para a salinha, o copinho e o pãozinho, e mostraram, leram a Bíblia. E as crianças queriam que todo mês fizesse isso. E elas perguntaram para mim o que eu achava que deveria fazer. Eu falei, não, vocês não precisam repetir isso para as crianças, porque vocês vão colocar uma carga sobre elas que elas não estão prontas para absorver. Isso aí é uma exigência que vai ser pedida lá na frente. Elas são crianças. Elas não precisam, Elaine, viver isso todo mês. Imagina, todo mês tem que servir ceia para a criança. Nós entendemos que a criança não tem o entendimento necessário para saber o que é pedir perdão pelo pecado, fazer um exame, que Paulo fala em Coríntios, pastor César. Me ajude aí se eu estiver cometendo um erro aqui. Então eu disse, não, vocês ensinaram muito bem, e à medida que mudarem as crianças, que essa idade sair for para uma outra classe, a outra faixa nova que vai chegar, ensinam para aquelas, mas vocês não podem colocar uma regra dessa, porque vocês vão traumatizar essas crianças. Vão colocar um trauma nelas, que elas vão ter que todo mês tomar ceia, sendo que para elas não precisa. Nem para nós adultos é obrigatório, pastor César. É obrigatório o crente tomar ceia todo mês? Não é obrigatório. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma. Só que eu sou de um tempo, Elaine, que eu lembro que os diáconos que serviam, eles põem a bandeja na sua frente e ficavam olhando para você se você ia pegar. E ficava assim, ó. Exatamente. Se você ia pôr a mão ou não. E se tivesse uma desconfiança que você pecou, não deixava você pegar. Eu vivi isso daí. Eu prestava atenção nisso. Então era aquela coisa punitiva, que o exame é individual. Eu, como pastor, não posso examinar nem a minha esposa. E ela não pode me examinar. Então o Paulo diz que o exame é pessoal. E eu quero o seu comentário, pastor César. Eu acho que é correto, porque quando a gente lida com o sagrado, a gente tem que ter o temor necessário. Aí é campo, para você que está acompanhando a gente, é mais um aspecto litúrgico e teológico. Sim. Então, assim, pedagogicamente, as professoras agiram muito legal. Realmente, a curiosidade das crianças, eu acredito que é interessante até. Mas a nível da sua aplicação mensal, aí ganha um peso desnecessário realmente. Porque eu acredito que satisfez as crianças no sentido pedagógico, da compreensão, do significado, e é importante. Eu penso assim. Amém. Doutora Elaine, quer comentar alguma coisa a respeito disso? Eu fico pensando assim, né, que o momento de ser é um momento de celebração, né, da vida, da morte de Cristo, porque Cristo morreu por nós. Ali você está celebrando, né, a morte e a vida de Jesus em nós, né, e a nossa comunhão com Ele. Então isso é um momento de alegria, que a gente também já associa com a questão do pecado. Eu pequei ou não pequei? É contrição, né? Contrição, né? Contrição, exame e alegria. Isso. Porque ele morreu, a gente sabe o que ele sofreu, a gente fica contrito pelo sofrimento. Exatamente. Né? Mas tem o lado do exame para a gente valorizar o que ele fez por nós. O que ele fez, mas com alegria. E a alegria porque ele ressuscitou. Foi por amor, né? Não é aquela tristeza, Isso. aquela coisa para baixo. Hoje é ceia, hoje eu não posso pecar. Não. Nós entendemos que o exame é individual. Então, a beleza de todo esse ato é não trazer trauma, porque você não tomou ceia, mas, meu Deus, você não tomou. Isso o crente não quer tomar naquele dia. É que eu acho que nós mesmos, depois de tantos anos, né, vivendo neste ambiente, a gente mesmo já Você vê, nós estamos contaminados de alguma maneira. A gente sofreu mesmo, uma influência. A gente tem isso. Isso é o nosso... presente, né? É a nossa maneira de ver e de sentir. Né? Mas é a celebração. É uma cultura, né? Nós vivemos uma cultura
religiosa, seja lá como for, né? E sair disso e trazer com essa leveza, com esse amor, eu acho que é um tempo, é como o pastor César falou, eu acho que vai ainda um tempo para, não sei quanto tempo nós temos ainda, né? Mas para que as pessoas possam, né, enxergar e ver, estar próximo de Jesus e de Deus com toda a alegria e amor que ele tem. Eu não sei se vocês assistiram aquele, não sei o que vocês pensam, né, do The Chosen. Eu já ouvi falar, mas nunca assisti. Fantástico, mas não consegui assistir, hein? É muito. Então, assim, eles retratam Jesus, um Jesus alegre, né? Um Jesus festivo, um Jesus que ia no casamento. Jesus era muito festivo, porque a Bíblia inteira... Ele vivia em festa, não estava era? em festas. Então, assim, foi duramente criticado por isso. Foi. Então, assim, eu acho que nas entrelinhas deve ter tantas coisas que nós não absorvemos por conta dessa cultura da moral, da rigidez, que isso vem, né, já de tempos atrás, né? Tradições então, assim, e tradições. De tradições, né? Do que a política e a religião e toda essa mistura, né, fez com a sociedade, que a gente colhe isso, não tem como a gente viver fora disso, mas a gente tem essa cultura de enxergar tudo com muito peso. E isso, de uma maneira ou de outra, vai trazer, né? Pode trazer, dependendo de como a pessoa é, porque cada pessoa tem uma estrutura, né? Quando o senhor falou, olha, eu não vivi isso de uma maneira tão traumática, né? E nós, né, pastor, nós já vivemos mais, porque talvez a gente tinha uma família que também não ajudou, né? Porque às vezes tem a própria família ali, a região que a gente vive, enfim, o lugar, o contexto, tudo isso influencia, né? E isso é algo que a gente tem que trabalhar. Eu acho que a gente tem que trabalhar nas crianças hoje em dia para que a gente possa essa alegria, né? Essa alegria, né? Sim. O bem-estar e que isso não está longe de você viver um evangelho de verdade, né? Então, esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, olha, a igreja está crescendo, né? A igreja está crescendo em quê? As pessoas estão mudando, as pessoas têm mais amor, as pessoas têm mais compaixão, as pessoas estão tendo mudança de vida mesmo, porque a igreja em número pode crescer, mas e na sua essência de Cristo? Será que elas estão... Na sua qualidade, né? Na sua qualidade, em essência. Sim, ela precisa né? crescer como um lugar de acolhimento, de amor, e onde se prega a verdade da palavra de Deus. Porque a verdade da palavra de Deus é que muda as pessoas. Exatamente. Nós não podemos querer influir uma mudança na pessoa, porque nós não temos esse poder. Ninguém converte ninguém, não é isso, pastor César? Isso. Ninguém converte ninguém. Eu vou converter fulano. Ninguém converte ninguém. Nós, pastores, não convertemos ninguém. Nós pregamos o evangelho. E quem produz a mudança é o Espírito Santo na vida das pessoas. Nós, como pastores, falando aqui especificamente da minha vida, do pastor César, nós acabamos, doutora Elaine, estando inseridos num contexto muito espiritual. Nós estamos sempre no contexto da igreja, sempre. Eu não tenho muitas amizades não cristãs, eu não tenho. Uma ou outra não cristã. Sim. Não é meu convívio diário. Meu convívio diário é a igreja, é com o povo, é com a minha família que 99,9% é cristã. Deve ser o seu também, o seu caso, pastor César. Então nós temos uma vivência muito rotineira dentro do cristianismo. Nós não temos uma vivência fora. Sim. Então nós acabamos não tendo essa interação. Mas quando eu tenho a oportunidade de ter essa interação, eu gosto de ser legal com as pessoas, porque eu gosto de ouvi-las. Exatamente. De entendê-las. Eu nem me apresento como pastor em determinadas situações. Começo a conversar, dar risada, conversar de algum outro assunto, futebol, política, tal. Quando a pessoa pergunta, você de que religião é? Eu sou cristão. Eu não falo que eu sou pastor, primeiro eu falo que eu sou cristão. Se eu falar que sou pastor, inibe na hora a conversa. Então eu tento ser o mais aprazível possível, porque eu quero ganhar a amizade da pessoa. Eu quero ganhar a oportunidade de conhecer outras pessoas. Por exemplo, eu tenho meu Instagram da psicanálise. Como psicanalista, lá eu não posto nada da igreja.
não posto foto da igreja, não posto versículos bíblicos. Eu uso apenas as frases da psicanálise, da psicologia, coloco frases interessantes, de autoajuda. Por quê? Eu estou usando o meu Instagram de psicanálise para ganhar pessoas que não são cristãs. Eu quero atender esse nicho. Então, sutilmente, atender essas pessoas e poder ajudá-las, porque eu estou usando como ferramenta. Sim. Porque lá na igreja eu estou pregando o evangelho, eventualmente vêm pessoas que não são cristãs no meu culto, elas vêm. Não é tão cotidiano, mas elas vêm. Vêm pessoas que estão afastadas, vêm pessoas que estão traumatizadas, elas vêm. Mas a gente fica muito restrito a só isso. E a igreja não é só isso. Nós somos santos? Sim, no sentido da palavra. Santo é separado? Somos. Nesse sentido, sim. Certas coisas nós não podemos fazer, a Bíblia nos dá limites, ela nos impõe limites, mas nós podemos levar o evangelho. Jesus sabia de tudo isso, mas ele estava nas festas. Ele comia com pecadores, não para entrar na deles, mas para levar a palavra do Pai para aquelas pessoas. Então nós temos que usar essa ferramenta. Agora, vamos aí já partindo para os momentos finais, doutora Elaine. Eu queria que você pontuasse rapidamente para a gente a tua vivência do consultório da psicologia. Você tem encontrado, tem percebido, você deve ter pacientes não cristãos e pacientes que são cristãos. Você percebeu traumas religiosos na vida desses seus pacientes? Ah, com certeza, né? Então, assim, 90% das pessoas que eu atendo são cristãs, né? Então, assim, de uma maneira direta ou indireta, né? Então, as pessoas que são cristãs, elas levam, né, essa coisa da regra, né, dessa cultura religiosa, elas levam, né? Então, isso vai influenciar na maneira que elas se relacionam, na maneira como elas se entendem no mundo, né? E assim, existem a maneira também como ela toma as decisões. Então, assim, as tomadas de decisões de uma pessoa cristã ou não cristã, quando tem um trauma, a pessoa tem uma dificuldade de estar ligada a ela mesma, a sua própria essência, de ter a sua própria análise, né? E tomar suas decisões. Então, assim, é interessante que existem, eu acho que é legal também falar que existem pessoas que terceirizam muito a sua liberdade de ser e de pensar para um meio religioso, né? Principalmente algumas igrejas, eu posso até falar assim, de pessoas de igrejas neopentecostais, essa coisa daquele acompanhamento 1 a 1 que fala, e tem um líder, que é uma ideia muito legal se for positiva, mas a pessoa não dá um passo se o líder não aprovar. Então, assim, cria-se, eu acho que cria-se pessoas muito dependentes, muito infantilizadas, né? Emocionalmente, espiritualmente. Então, engessa-se, que para mim é uma maneira de controle. Sim. Né? É uma maneira, no fundo, tem um controle. Tem um lado bom e tem um lado perigoso. Tem um lado bom que você ter alguém, compartilhar. Então, imagina você ter todas essas suas questões e ter alguém de confiança que você possa compartilhar. Agora, tem que ser uma pessoa de confiança. Se é uma pessoa que tem segundas intenções, é como a gente estava falando anteriormente, né? Há muitos líderes. A igreja ela é um lugar muito... assim, que chama muito, atraente para pessoas narcisistas, líderes, né? Narcisistas e sociopatas. Como né? seriam esses perfis, Então, doutora? O sociopata é aquela pessoa que ela quer poder. Então, ela não tem empatia nenhuma, né? Não tem sentimento. Ele quer o poder, ele quer, né? Ele tem uma intenção, né? Controlar. Por trás que ela só vai reverberar para ele mesmo. O controle e ser servido. Ser servido. O narcisista também, mas o narcisista ele é um pouco mais humano, vamos dizer, ele tem sentimentos. O narcisista é um pouquinho mais humano? Um pouco mais humano, porque ele, na verdade, o narcisista ele tem uma grande insegurança, né? No fundo ele é muito inseguro. Mas o narcisista, ele quer honra, ele quer ser,
ovacionado, ele quer quer glória. aplauso, ele quer pessoas dependentes Dele. porque isso Sim. alimenta, vai alimentar, ter pessoas dependentes dele ali. Então, assim, qualquer lugar onde a pessoa vai ter uma autoridade, então a política é cheio de sociopatas, de narcisista, a igreja, infelizmente, né? Então, são pessoas que Ela é têm... palco para isso. É palco para isso. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu né? posso dar um depoimento rapidinho? Claro. Um amigo meu foi Você para pode tudo, pastor César. um amigo meu foi para Israel acompanhar um grupo, né, de pastores e líderes. E o poderoso chefão, ele nas conexões tinha que ter aquele intervalo, de Sim. repente você tem que ficar no aeroporto. E aí levavam para ele assim uma bacia com água, ele tirava o calçado, colocava os pés naquela bacia e tinha alguém ficando massageando o pé dele Puxa, ali que e tal, legal. tal. Que delícia. No ônibus, né? Que você entra, o Egito, Israel, sei lá onde. O mesmo procedimento, dentro do ônibus, fazendo massagem no pé dele. Revezava as pessoas. E aí, chegou no momento lá, do hotel, que aconteceu alguma eventualidade que o quarto que seria para ele não pôde ser e uma confusão. E ele humilhou esse amigo meu, sabe? Humilhou mesmo, falou um monte para ele assim, abaixo de cão. E depois, no dia seguinte, ele estava trazendo a palavra para o pessoal sobre comunhão, sobre amor e tudo mais, né? Eu vivi uma experiência assim parecida. Eu viajei, a minha primeira viagem foi com 51 pessoas, 10 apóstolos, e o problema não é o apostolado, tá? São as pessoas que poderiam ser diáconos. E teve um problema também. O problema foi um pouquinho mais sério, eu diria, porque não fomos para Jerusalém, ficamos numa cidade vizinha e o combinado era Jerusalém. A pessoa que... tinham 2 líderes nessa caravana. Eu, a liderança pastoral, e uma outra pessoa, a liderança logística deles. Ela sabia do problema, eu não sabia. Então, para mim tá tudo certo, esse hotel. Sim. Era madrugada. Eles ficaram malucos, sabe? Eles vieram para cima de mim assim como se fossem me bater, me espancar mesmo. Então, para dizer assim, é tudo na hora deles, é tudo do jeito que tem que ser, um negócio muito pesado mesmo, assim. E eu fico pensando a igreja, né? Desse pessoal. Rituais, regras e exigências duras. E dizendo assim, né? Separando o trigo do joio. Sim. Eu disse apóstolos porque eram, mas eu não estou fazendo uma referência generalizando. Foi o de grupo forma que estava com alguma. você. Isso. Exatamente. E aonde tem isso, não tem lugar para Deus. E essas pessoas são os próprios deuses, né? Sim. Então não tem lugar para Deus, lugar, né? Eles querem ter E esse como que papel. o ouvinte poderia perceber que está num ambiente assim, que está fazendo mal? É um ambiente tóxico, né? Aonde a pessoa sente que tem mais regras do que liberdade, onde não tem amor, onde existem pessoas que têm várias incumbências dentro da igreja, são igrejas que a pessoa Aquela não sobrecarga de trabalho. né? E aí assim, e além das metas, né? Sim. Então muitas metas. E isso tem muitas igrejas, né? As metas que precisam ser atingidas. E aí você vê, então, toda manipulação. Então, o líder narcísico, o sociopata, ele é manipulador, né? Ele vai usar versículos bíblicos, né? Aqueles do pastor. Para imprimir né? Como que é? uma pressão. Não toqueis no meu ungido, no né? meu ungido. Então, Sim. assim, e aí a pessoa usa desses argumentos para reprimir, né? Para oprimir. Então, eu diria assim, se você se sente oprimido dentro da sua religião, do seu contexto, Jesus não trouxe a gente para opressão, né? Existe Ele trouxe jugo suave e fardo leve. Exatamente. Então, Sim. assim, se há uma opressão, então acho que a gente tem que questionar, porque Religiosidade. esse ambiente pode ser um ambiente muito adoecedor, muito perigoso. E nós sabemos que tem um em cada esquina, né? Nós Sim. sabemos que isso, infelizmente. Muito bem, doutora Elaine. Sábios conselhos, pastor César. Palavras poderosas da sua parte também. Chegamos ao final. Você viu como passou rápido?
Internauta querido, querida, tá aí para você esse tema, trauma religioso 2. Daria até um 3, quem sabe, né? Sim. Porque o assunto é muito vasto, é um assunto polêmico, mas não podemos fazer vista grossa. Sabemos que podemos apanhar na rede social, mas nós estamos trazendo para você informações valiosas. Você não é obrigado a viver uma religiosidade que te intoxica, nem você nem sua família. Se você está vivendo isso, você não vai ser um crente produtivo. Você vai viver uma regra, um conjunto de leis que a Bíblia não impôs, que Jesus não colocou, que Deus não deixou. Então, assista esse programa, tire suas conclusões, busque conselho. Se for preciso procurar um psicólogo, procure. Se for preciso buscar ajuda médica, busque. Se for preciso buscar ajuda pastoral, busque. Tem homens sérios, igrejas sérias. E com certeza sabemos que esse tema trouxe edificação para muitos que estão nos ouvindo. Pastor César, estamos chegando ao final. Os seus agradecimentos para os nossos internautas, não esquece deles. Amém. Muito obrigado, meu pastor Marcos Hulli. Obrigado a você. Um prazer a companhia de todos vocês. Continuem comentando, compartilhando, curtindo. É muito importante para esse projeto alcançar mais e mais pessoas. E foi um prazer estar aqui também na companhia da doutora Elaine. Doutora Elaine, muito obrigado. Foi valiosíssimo ter você com a gente. Fala para os nossos internautas aí. Então, agradeço bastante, foi um prazer, espero ter contribuído, né? Eu acho que é só uma pontinha do iceberg, né, que nós Sim, falamos. a gente só... Tem muitas coisas, é um assunto bem profundo. Eu espero poder ter ajudado e foi um prazer estar aqui com vocês. Elaine, deixa para os nossos internautas o teu Instagram. Ah, tá. O meu Você usa mais o Instagram? Eu uso o Instagram. Tá, deixa para o internauta. Elaine GV Psicóloga. Joia, muito bom. Querido internauta, muito obrigado pela sua presença nesse episódio. Presença, a gente pode dizer assim. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não se esqueça, Café com Deus é o seu podcast, é o nosso podcast de teologia e vida cristã. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês.